E aí, senhores e senhoritas, como vocês... Isso. E mais uma vez estamos prontos para mais um vídeo. E vocês estão prontos? Eu espero que sim, porque agora, hoje nessa aula, iniciamos a nossa meta número 4, né? Então eu peço um pouquinho de atenção aí nos exemplos que vão ser dados nesse vídeo. Espero que você se concentre bem, se prepare, né, para fazer então os exercícios da meta número 4. Como segunda-feira eu tive que postar a meta número 3 devido ao feriado da Sexta-feira Santa e também foi que eu não desejei a vocês, eu não desejei uma Feliz Páscoa. Desculpe, sinto muito, desculpe não ter desejado, foi erro meu. Então eu que adoro chocolate aí, né? Então devia ter desejado. Peraí, melhor ainda. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma coisa aqui. Acho que. Professor, por que do abacaxi? É que eu não tinha outra coisa. Não, peraí, deixa eu ver aqui uma vez. Encontrei aqui, ó, uma caixa de bombom. Vocês sabem como eu sou chocolatra? Deixa eu desejar aqui uma Feliz Páscoa bem atrasada, né? Mas espero que vocês tenham ganho muitos chocolates aí para comemorar com a família de vocês. Mas espera aí, professor, o que tem a ver esse abacaxi aqui? Calma aí, ó. Eu posso usar o poder da minha edição. Assim, ó. Atenção e... viu? Agora sim, ó. Então, para comemorar aí com vocês, eu adoro diamante negro, é muito bom, hein? Então vamos lá, bastante chocolates. E agora, preste atenção na aula, vem comigo, vamos lá, bora! Vamos lá então para mais uma aula de matemática? Estão preparados, senhores e senhoritas? Então bora, vamos começar agora a meta número 4. E na meta número 4 nós iremos falar sobre posição relativa entre ponto e circunferência e também interseções que envolvem a circunferência. Tá? Vocês podem pegar a apostila de vocês e ir acompanhando juntamente com essa aula. Tá? Então, abram lá, por favor, nas páginas 21 até 23, que é a leitura que eu tinha pedido anteriormente para vocês efetuarem. Então, agora eu vou explicar essa parte dessa leitura que vocês efetuaram e depois vocês já podem ser capazes de fazer os exercícios das páginas 25 até a página 29, tudo bem? Então, coloquem lá para mim na página 21, por favor. Vamos lá. Bom, na página 21, gente, então a gente já começa com posição relativa entre ponto e circunferência. Tá? O que significa essa posição relativa, professor? Vai ter 3 tipos de opções entre ponto e circunferência. Pode acontecer 3 situações apenas. Essas situações são as seguintes. Número 1, o ponto pode ser interno à nossa circunferência, ou seja, olha só, a distância desse ponto ao centro da circunferência é menor do que o raio. Tá? É a primeira definição para ponto interno. Qualquer ponto dentro da circunferência, a distância desse ponto ao centro vai ser sempre menor do que o raio. Segunda situação, o ponto pertence à circunferência, ou seja, ele está exatamente em cima da borda, tá? Da nossa circunferência. Ou seja, a distância do ponto P ao ponto central da circunferência é exatamente igual ao raio. E a terceira situação, o ponto que é externo à circunferência, ou seja, o ponto está fora da circunferência, em qualquer ponto do espaço, mas fora, ou seja, a distância do ponto P ao centro da circunferência deve ser estritamente maior do que o raio, e o ponto interno é estritamente menor do que o raio. Então eu peço que vocês coloquem isso no caderno de vocês ou na apostila, isso aqui é importante porque são as definições. E grifem lá isso aqui, por favor. Isso aqui é muito importante. Isso aqui vocês têm que ter na cabeça de vocês. Tudo bem? Então, com isso, vamos lá então. Vamos fazer a parte geométrica para vocês entenderem o que acontece em cada uma dessas situações aqui. Ó. Vamos lá. Primeira situação. Temos a nossa circunferência e temos o nosso ponto que é interno. Ó. Ele está interno. Significa, então, que a distância desse ponto ao centro, ó, ele vai ser menor do que o nosso raio. Ó. Esse é o nosso raio. Então, qualquer ponto que estiver aqui dentro
na parte branca vai ser menor do que o raio. Ah, professor, se estiver quase colado aqui, mas não está colado, vai continuar sendo menor do que a distância do raio, tá? Então, qualquer ponto dentro, menor do que o raio. Então, nós vamos dizer que o nosso ponto é interno. Segunda situação, temos a nossa circunferência, só que agora o nosso ponto está exatamente em cima da circunferência, em cima da borda. Ó. Então, isso significa que a distância desse ponto ao ponto central é exatamente igual ao raio. Ó. Perfeito, exatamente igual. Então, nessa situação, nós vamos dizer que o ponto pertence à circunferência, tá? Ele está em cima da circunferência. E por último, a situação número 3, temos a nossa circunferência, temos agora um ponto externo à nossa circunferência. Reparem, essa distância do ponto à circunferência é muito maior do que a distância do raio. Ó. Então, quando nós temos um ponto externo, a distância desse ponto ao ponto central é maior do que o raio. Então, vamos dizer que esse ponto é externo. Conseguiram compreender geometricamente? Muito bem, então bora fazer exercícios agora. Vamos fazer o exemplo número 1 aqui. Ó. Então ele pede o seguinte, ó, a posição relativa entre a circunferência C1, e ele deu essa equação para a circunferência, e o ponto P. Ó. Muito bem. Então, para começar a fazer esse tipo de exercícios, gente, a primeira coisa que vocês devem observar é se a nossa circunferência está na forma geral, na equação geral da circunferência, e se na frente do x ao quadrado e na frente do y ao quadrado, nós possuímos os números 1. Tá? Se isso acontece, então a gente já pode começar a desenvolver o nosso raciocínio. Ah, professor, e se tivesse uma equação reduzida aqui? Aí ia ser muito mais fácil, né? Porque da equação reduzida já dá para tirar de cara quem é o centro e quem é o raio. Então ia ficar muito mais fácil de resolver esse exercício. Esse exercício demora um pouco se a equação que ele te deu no enunciado é uma equação geral de circunferência. Tudo bem? Então aqui a gente já sabe que isso aqui é uma circunferência, né? Ele já falou pra gente que é uma circunferência e é mesmo, né? 1 na frente do x ao quadrado, 1 na frente do y ao quadrado. Então isso aqui é exatamente uma circunferência. Bom, sabendo que nós temos a equação geral e sabendo que nós temos o 1 na frente do x ao quadrado e y ao quadrado, os próximos 2 passos é o quê? Achar e determinar o centro da circunferência e determinar o nosso raio. Então, primeiro vamos determinar o centro. Vocês lembram como faz o centro? Se você não lembra, volte lá na aula da meta número 3, aula número 2, e lá eu vou explicar para vocês a equação geral da circunferência. Então, vamos retomar aqui um pouco. Bom, parte central. Lembra lá que eu tinha que igualar aquela parte da fórmula geral da nossa circunferência, que era o menos 2x xc. Esse xc é a nossa coordenada da abscissa do centro. Então, por isso que a gente vai precisar dessa parte aqui para encontrar a nossa abscissa central. E isso vamos igualar a quem? Ó? Quem tem x na fórmula geral? O 4x. Ah, professor, mas tem esse x ao quadrado. Lembre que esse x ao quadrado é só para identificar a sua circunferência. Para você encontrar o ponto central, você precisa desse valor para x. Ó. Então, eu vou pegar com um sinal também, ó, menos 4. Bom, para encontrar o xc, o menos 2x que estava multiplicando passa dividindo. Menos com menos mais, o x vai embora, 4 divididos por 2. Perfeito, a abscissa do centro é igual a 2. Da mesma forma, vamos fazer para o y. Menos 2y tem que ser igual a quem agora? Olha aqui ó, na fórmula. Ao menos 10y. Bom, para encontrar o yc, o menos 2y que estava multiplicando passa dividindo, menos com menos mais. 10 divididos por 2, 5, o y vai embora, então yc igual a 5. Bom, encontramos a nossa coordenada do centro. Ó. A coordenada do centro é igual ao ponto de coordenadas 2 para x e 5 para y. Muito bem? Encontramos o centro. Temos que encontrar agora, então, o nosso raio. Muito bem. Vamos encontrar lá o raio, então. Lembra como que a gente encontra o raio? Por essa fórmula aqui, ó. Aquela fórmula da expressão geral lá. A gente tem que igualar ao quê? Isso, exatamente, ao mais 20, ó. Porque está mais aqui, né? Então, eu tenho que igualar a parte que não tem as nossas variáveis. Lembre lá que é xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos r ao quadrado igual a parte que não tem a variável. Xc e yc a gente já acabou de encontrar aqui, ó. Então, substitua. Xc para 2 e yc para 5. Vamos calcular aqui, então, ó. 2 ao quadrado, 4. 5 ao quadrado, 25. Eu vou passar esse mais 20 para cá como negativo e esse menos r ao quadrado eu vou jogar para o outro lado, positivo. Olha como ficou a nossa equação.
E aqui é só resolver numericamente. 4 mais 25, 29. 29 menos 20, 9. 9 é igual a r quadrado. Para tirar esse quadrado, coloca a raiz do outro lado. Raiz quadrada de 9, o raio é igual a 3. Marca lá, raio é igual a 3. Encontramos o centro e o raio. Perfeito! São duas coisas que você sempre tem que encontrar quando tem a equação geral da circunferência, tá? Centro e raio. Bom, agora ele quer o quê? Ele quer a posição relativa entre a circunferência e o ponto. Posição relativa a gente viu nos slides anteriores que temos três opções. Ou ela é interna, ou o ponto pertence à circunferência, ou o ponto é externo. Bom, como que a gente define isso? Definindo a distância do nosso ponto P ao nosso centro da circunferência. Então, da distância do ponto P ao centro da circunferência que a gente vai determinar pela distância do raio. Vamos lá, então. A gente já sabe calcular a distância entre dois pontos. Isso aqui é um ponto e isso aqui também é um ponto. Sabemos? Como que a gente calcula? Lembra da fórmula da distância entre dois pontos? Muito bem. Vamos aplicar aqui, então. Temos o xc e yc e temos o xp e o yp. Substituindo os pontos. xc a gente tem que é o número 2. xp nós temos que é o 0. Yc nós temos que é o 5. E yp nós temos que é o 4. 2 menos 0, 2. 5 menos 4, 1. Então vai ficar 2 ao quadrado, 1 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 1. 4 mais 1, 5. Então a distância do ponto P ao centro da circunferência é exatamente raiz de 5. E, professor, não deu exata raiz. E agora? Pois é, gente. Agora é o seguinte. Como a raiz não deu exata, vamos fazer da seguinte forma. Vamos observar uma raiz que é exata antes da raiz de 5 e uma raiz que é exata depois da raiz de 5. Então, vamos ter assim. Vocês concordam que a raiz de 4 e a raiz de 9 são exatas? Perfeito, né? Estão entre a raiz de 5, né? Então, a raiz de 4 no extremo, a raiz de 9 no outro. Quanto que é a raiz de 4? 2. Quanto que é a raiz de 9? 3. Isso significa que a raiz de 5 está entre 2 e 3. Mas, opa, olha aqui, o nosso raio da circunferência não é 3? E a gente acabou de descobrir aqui que a distância do ponto P ao ponto C é a raiz de 5, e raiz de 5 é menor que 3, Marca lá então, menor que 3. Opa, peraí, se a distância de um ponto é menor que o nosso raio, isso quer dizer o quê? Isto, muito bem, se você respondeu que o ponto é interno. E aí, nós acabamos o nosso exemplo, o nosso exercício. Conseguiram entender quando o ponto é interno? Então, você acha e calcula a distância do ponto P ao ponto C, e se essa distância for menor que o raio, então você descobre que o ponto é interno à circunferência. Repare que não precisava nem ter o número 3 aqui, já com a raiz de 9 você já conseguia descobrir, porque raiz de 5 não é menor que raiz de 9, sem tirar da raiz aqui, Sim, Então, não precisava nem colocar esse 3, porque daí é mais fácil você comparar entre raízes. Raiz de 5 é menor que raiz de 9. Então, por isso, a distância do ponto ao centro é menor do que o raio. Então, por isso que o ponto é interno. Beleza? Então, sempre uma dica. Quando a raiz não der exata, compare a raiz antes do valor final aqui. É mais fácil para você calcular se o ponto é interno, se o ponto pertence ou se o ponto é externo. Muito bem. Vamos a mais um exemplo. Exemplo número 2. Ele quer de volta a posição relativa entre a circunferência C2 com aquela equação e o ponto P. Muito bem. Primeira coisa, o que eu falo sempre para vocês? Isso. É uma equação geral? Ela está numa equação geral? Não, não está numa equação geral, porque aqui nós não temos o número 0. Opa, e na frente do x ao quadrado e do y ao quadrado, nós temos o número 3 aqui, Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte. Você pode fazer as duas formas já de cara, tá? Eu vou fazer o passo a passo para vocês entenderem. Então, antes de colocar esse 27 para esse lado, observe aqui, que toda essa equação, todos os termos são múltiplos do número 3, Então, eu vou pegar essa equação inteira e vou dividir pelo número 3. Olha o que acontece se eu pego essa equação e divido pelo 3, Então, vamos fazer aqui, 3x ao quadrado ficou somente o x ao quadrado. 3y ao quadrado ficou somente o y ao quadrado. Menos 24x ficou menos 8. E 27 ficou 9. Eu dividi todo mundo por 3, tá bom? Bom, para colocar na equação geral,
Então agora esse 9 que está nesse lado somando vai passar para cá e vai ficar perfeito. Subtraindo, grifa lá, porque essa é a nossa equação geral da circunferência. É com ela que nós vamos trabalhar no exercício e não na equação de cima. Então por isso que é muito importante achar a equação geral. Fechou? Muito bem, próximo passo. Temos a equação geral agora. O que a gente tem que descobrir? Perfeito, quem falou centro e raio. Vamos descobrir o centro. Como que a gente descobre o centro? Isso, igual ao menos 2xxc a quem tem x aqui na equação geral, ao menos 8x. O menos 2x que está multiplicando passa dividindo, menos com menos mais, 8 divididos por 2, 4, e o x vai embora. Então a coordenada da abscissa do centro é igual ao número 4. Da mesma forma, vamos fazer para o y. Ih, professor, o y não aparece. Melhor ainda, né? Porque se não aparece, é qual o valor? Muito bem, quem disse 0. Menos 2y, yc igual a 0. Menos 2y que está multiplicando, passa dividindo. 0 dividido por qualquer número, resulta sempre o quê? Isto, 0. Então, as coordenadas do centro da nossa circunferência, 4 e 0, grifa lá. Encontramos o centro. Então, agora vamos encontrar o quê? O raio, muito bem. Lembra lá da equação para o raio? Então, nós temos que o x ao quadrado mais yc ao quadrado menos r ao quadrado tem que ser igual a quem? Olha aqui, ó, menos 9, perfeito. Xc e yc acabamos de encontrar. Substitua os pontos. Vamos lá, substitui os pontos. 4 ao quadrado, 16. 0 ao quadrado, 0. Esse menos 9 eu vou jogar para cá, ele vai ficar mais 9. O menos r ao quadrado eu vou jogar para o outro lado, ele vai ficar positivo. 16 mais 9, 25. Para tirar o quadrado, extrai a raiz do outro lado, raiz de 25, então o r é igual a 5. Marca lá. Então nós temos que o raio é igual a 5. Então agora vai ser o seguinte, eu vou pegar esse ponto P e vou calcular a distância dele até o ponto C. Se essa distância for igual a 5, então quer dizer que o ponto vai pertencer à circunferência. Se essa distância for menor, ele é interno, e se essa distância for maior, ele é externo. Vamos lá, então, calcular a distância do ponto P ao ponto C. Coloca lá na fórmula da distância de dois pontos. XC, nós já temos, é o 4. XP é o 9. YC é o 0. YP é o 5. Então, é só colocar lá na fórmula e substituir. Agora é só calcular, né? 4 menos 9, menos 5. 0 menos 5, menos 5. Então, vai ficar 2 menos 5 ao quadrado. Então, vai ser menos 5 ao quadrado, 25. 25 mais 25, 50. Professor, deu raiz de 50. Eu posso fatorar aqui, ó. Se você fatorar, vai dar 5 raiz de 2. Só que daí, da forma fatorada, você não vai conseguir comparar com o seu raio. Olha como é muito mais fácil. Mesmo a raiz não sendo exata, você já comparar com raiz de 25. Quem que é maior? Raiz de 50 ou raiz de 25? Com certeza raiz de 50 é maior, né? Porque o número é maior. Então lá, ó. Grifa lá primeiro, ó, que a distância do ponto P ao ponto C é a raiz de 50. E vamos colocar aqui, ó, raiz de 50 é maior que raiz de 25. Logo, a raiz de 25 é o 5. Ó. Então, nós temos que a raiz de 50 é maior que o 5. Então, por isso que a distância, grifa lá primeiro, e depois nós temos que a distância do ponto P ao ponto C, ó, é justamente, estritamente maior que o raio. Bom, se isso acontece, digam para mim, o ponto é o que com relação à circunferência? Muito bem, quem respondeu que o ponto é externo. Ah, professor, você vai fazer mais um exercício agora explicando como o ponto pertence à circunferência? Não, não precisa. Porque olha só, se aqui tivesse, sei lá, aqui ó, aparecendo o raiz de 25, só o raiz de 25, a distância do ponto P ao ponto C ia ser 5. Como o raio é 5 e a distância do ponto P ao ponto C fosse 5, então os dois são iguais, logo daí o ponto aqui ó, ia ser pertencente à circunferência e a distância do ponto P seria exatamente igual a R. É essa a diferença. Quando ou a distância é menor, quando a distância é igual ou quando a distância é maior. Conseguiram entender pelos dois exemplos? Se vocês não entenderam, eu peço que vocês voltem no vídeo, pausem, né? Vejam passo a passo. Qualquer dúvida, me pergunta lá no Iônica, né? Se vocês tiverem. Eu acho que eu vou dividir essa aula em duas partes. Eu estava querendo colocar ela numa aula inteira, mas acho que já foi muito tempo de vídeo e daí não fica produtivo para vocês. Então, eu vou fazer em duas aulas, tudo bem? Então, acabamos por aqui, gente. Eu vou deixar essa aula da Meta 4 como aula 1 e a aula número 2 vai acontecer
nesta tarde, tá? Então eu posto a aula número 1 agora de manhã, vocês fazem a atividade aqui no mural, e daí eu posto a aula número 2 à tarde, para vocês então poderem terminar a meta número 4, tudo bem? Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima.